Deixa eu fazer a pergunta aqui do Marcelo. O Marcelo tá, a gente estava até outra vez que você veio aqui, Giovana, a gente estava conversando sobre isso, né? Mas como já se passaram alguns meses, é que está perguntando, porque a gente sabe que aqui, sei lá, eu falo Ocidente, né? Em que a imagem do Putin está muito desgastada, também se bate muito no Putin, né? A mídia é noite e dia pintando o Putin como um vilão de filme do 007. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E o Marcelo está te perguntando aqui como é que está a imagem dele, se a imagem dele interna foi afetada, já, principalmente em relação à outra vez que a gente conversou, que você falou que era muito difícil afetar a imagem dele. Mas como a gente teve mais tempo de guerra, agora teve todo esse rolo, como é que está a imagem do Putin hoje em dia? Ainda não deu tempo da gente ter uma pesquisa oficial para a gente ter realmente essa percepção popular sobre a imagem do Putin na Rússia. Mas eu acho que é bem possível de dizer que talvez pela primeira vez desde o início da guerra essa imagem tenha sido sim afetada internamente. Porque é a primeira vez que a guerra, de alguma forma, chegou até a Rússia. Até então, a guerra era algo de fora, do estrangeiro, acontecia longe, por mais que a fronteira fosse muito próxima e os povos sejam muito próximos, ainda assim era algo distante para a população russa mais comum. Agora, no momento em que Moscou, por exemplo, começa a soar alerta sobre atividade terrorista, que é necessário que as pessoas fiquem em casa, que elas não atuem politicamente, que elas sigam um conjunto de regras para manter a sua segurança, porque agora temos um motim armado, a guerra chegou na Rússia de fato. E isso internamente mostra uma fragilidade gigantesca do governo Putin. Então, é a primeira vez, eu diria, né, com certeza no contexto de guerra, mas talvez nos últimos 22 anos que, de fato, a imagem do Putin foi desafiada seriamente. Até então, a gente tinha uma imagem de um governo do Putin extremamente forte, extremamente centralizado. Agora isso fica um pouco mais em xeque, não só no Ocidente, mas eu imagino também que entre os próprios russos. E Giovana, e o que aconteceu foi que eles tomaram uma cidade, né? Rostov, né? Rostov. Isso. E eles começaram a vir em direção a Moscou, né? Foi isso que aconteceu, né? Daí que o Putin e o exército russo reagiram, né? Então era como se a guerra tivesse indo para o centro né? Para a capital do país que né? Foi para cima da Ucrânia, né? Na verdade. Ele está perguntando aqui que agora você tem mortes russas no campo de batalha e que aí o Putin começa a ter a imagem dele ameaçada, que você estava explicando. Só que na outra edição do programa, você chegou a comentar que o Putin não tem sucessor. O Putin é uma pessoa que tem uma alta popularidade no país sem sucessor. Se essa guerra vai avançando, chega em Moscou, e aí o que acontece com a política russa? E o pior, tipo, vai rolar uma terceira guerra mundial, porque aí agora não é mais os caras poderosos belicamente explodindo a África e Ásia, e sabe, interior da Ásia, se explodindo. Então, tipo, estamos em risco? Eu diria que não, porque foi uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Né? O que aconteceria se eles tivessem chegado até Moscou é que teríamos um conflito civil dentro da Rússia. E, obviamente, um conflito extremamente violento, porque se tratam de um grupo altamente armado contra o exército e as forças de segurança do Kremlin e do próprio Estado russo. Então, se tivéssemos chegado nesse momento, teríamos visto uma grande eclosão de violência dentro da Rússia. Agora, a questão sobre sempre haver essa guerra mundial, sobre esse conflito ganhar outras proporções, ao que tudo tem indicado é que não, isso não é possível. Inclusive, mesmo com tudo que tem acontecido, algumas pessoas da segurança dos Estados Unidos também já disseram que não acreditam que o Putin, o Kremlin, de forma geral, utilizariam armas nucleares táticas nem mesmo nesse contexto de uma escalada interna da violência. Então, a gente ainda está num contexto em que a racionalidade política prevalece no sentido de escalar ou não o conflito. Escalar o conflito não é interessante para absolutamente nenhum país. Nem para a Rússia, nem para Belarus, nem para a Ucrânia, nem para nenhum dos países europeus. Então, ninguém quer realmente chegar nesse ponto de virada em que a violência se torne incontrolável, né? Principalmente no continente europeu.
Até a pergunta aqui do Peter, um abraço para o Peter que está nos assistindo aqui, se existe a possibilidade do Putin levar a guerra para algum outro país, ou o conflito, de certa forma, se alastrar para algum outro país. Como é que você vê isso? Você está me respondendo isso. Eu vejo que não é uma possibilidade, porque todos os países ali limítrofes são, de alguma forma, parte da OTAN, quando a gente pensa no leste europeu. Em relação ao Sudeste Asiático ou a toda a Ásia Central, também não haveria interesse nenhum da Rússia expandir para esses países, porque eles são, de alguma forma, aliados históricos da Rússia, eles estão ali parte desse contexto pós-soviético, então também não tem por que atingir esses países. A gente cogitou por muito tempo uma questão do erro humano também, o quanto que isso não poderia levar a guerra para outros países. Por exemplo, se caísse alguma bomba na Polônia, será que a OTAN responderia? Errado, né? Exato. Assim, é sempre uma possibilidade, né? A gente também está falando de pessoas que tomam decisões que elas podem ou não ser racionais. Agora, já aconteceu isso, né? Um míssil já caiu na Polônia e o que aconteceu foi que eles colocaram embaixo do tapete, fingiram que nada aconteceu. Então eu acho que esse evento nos comprova o quanto que não há interesse por parte de ninguém, nem da Rússia e nem do Ocidente, de escalar esse conflito.